dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos reúne, nos chama a participar da comunhão do culto. Louvado seja o nosso Senhor, que não tarda em cumprir as suas promessas, que tem um tempo diferente do nosso, é verdade, mas Ele faz tudo no tempo certo. É isso que nos diz também as palavras que encontramos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Lá nós lemos: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Louvado seja o nosso Senhor, que tem um tempo diferente do nosso, mas aguarda cada um dos seus filhos. Quando Pedro escreve essas palavras, ele está falando da volta de Cristo. Quantas vezes também nós, principalmente em situações mais difíceis, pensamos e falamos: por que Deus está demorando tanto? Poderia voltar logo. Quem nunca usou uma frase assim? Ah, Senhor, quando será o teu retorno? Estou cansado. Também nos sepultamentos escutamos muito as pessoas dizendo: ela já estava cansada, ele já estava cansado. E o descanso que Deus nos dá e nos promete é um descanso de reino, um descanso verdadeiro. E que nós, enquanto pessoas cristãs, possamos esperar o tempo de Deus, na certeza de que o tempo dele é o melhor, de que Ele está preparando o melhor para cada um e cada uma de nós. Amém? Que cada um seja muito bem-vindo aqui, que possam sentir-se renovado pela palavra, renovado espiritualmente, também fisicamente, iniciando uma semana na presença de Deus e junto a irmãos tão queridos. Aqui nos reunimos em nome e na presença do Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos louvar a Deus, dizendo que Ele é digno de glória, que Ele é digno de toda honra. Iniciar nossa manhã declarando a grandeza do nosso Senhor nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares, dos nossos amigos. Cantemos. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos.
que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que Ele mesmo opera em nós. A oração poderosa, ela tem o poder para transformar, para curar, para restaurar, para redimir culpa, se assim fazemos com fé, nos diz a palavra. Assim convido aqueles que podem se colocarem de pé e diante de Deus, nos achegarmos juntos, juntas, em oração. Querido Deus e amado Pai, te damos graças pelo alto preço que foi pago pelas nossas vidas. Te damos graças, Senhor Jesus, porque para Ti somos tão preciosos, valiosos, um tesouro. Te damos graças porque o Senhor nos faz assim, tão especiais. Mas mesmo que esse alto preço tenha sido pago, Deus, pelas nossas vidas, seguimos, Pai, vivendo de forma contrária à Tua vontade. Cantamos, Senhor, cantaloramos aqui, que queremos também pagar o mesmo preço para vivermos essa comunhão. Mas nem sempre temos disposição, Pai. Às vezes desistimos com tanta facilidade, Pai. Descartamos pessoas, abrimos mãos de vidas que um dia foram preciosas para nós. E nós cremos e sabemos que esse não é o desejo do Teu coração, Senhor. Por isso te clamamos, perdoa-nos quando não somos persistentes. Perdoa-nos, ó Deus, quando não pagamos o preço de caminhar com pessoas, porque achamos que elas são difíceis. Porque achamos, Senhor Jesus, que são tóxicas. Mas quantas vezes nós também somos, ó Deus? E ainda assim o Senhor não abre mão de nós. E ainda assim o Senhor segue caminhando conosco. Nos dá força, Pai amado, para seguir pagando o preço que o Senhor nos pede, para estar e caminhar com pessoas, para estar e caminhar contigo, ó Deus, para viver de acordo com a Tua palavra. Te pedimos perdão também, Deus, por todas as vezes, Senhor, que falhamos diante de Ti essa semana, nos últimos dias. Te clamamos pelo Teu perdão, pela Tua purificação, Deus. A purificação muitas vezes, Senhor, dói, mas ela redime e ela transforma. E nós desejamos passar pela transformação que somente o Teu Espírito pode fazer. Por isso te pedimos, ó Deus, fortalece-nos e transforma-nos por meio do Teu amor. Por Cristo Jesus, nosso Senhor, assim oramos. Amém. Que a partir do perdão de Deus, que a partir da graça que tem sido derramada sobre as nossas vidas, que possamos sair daqui dispostos e dispostas a perdoar pessoas. Que possamos sair daqui diferentes da forma de como entramos. Que o nosso coração tenha disposição em de fato pagar o alto preço, assim como nós cantamos no hino anterior. Porque o Deus que nos perdoa, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele não deseja para nenhum de nós uma vida contrária à vida que Ele viveu aqui na terra. Que os nossos frutos aqui também possam produzir a mesma fé e o amor que os frutos que o nosso Senhor Jesus produziu no seu tempo inteiro. Amém? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar
seja o nosso Senhor, que apesar de toda a glória, de toda a sua grandeza, nos acolhe em perdão, amor e graça. Quero convidá-las a abrirmos as nossas Bíblias lá no Evangelho segundo Lucas. O Evangelho de Lucas, capítulo 18, os versículos do 1 ao 8. Em reverência ao Santo Evangelho, convido aqueles que podem a se colocarem de pé. Eu passo a ler. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? É aqui a nossa leitura. A comunidade pode tomar os seus lugares. Este relato, esta parábola da viúva pobre, talvez remeta a algo que nós estejamos passando. Quantas vezes nós também oramos a Deus e parece que demora, parece que Deus não está nos ouvindo, assim como esse juiz. E Deus diz que nós não devemos desistir ainda assim, que devemos seguir orando, porque Deus sabe o tempo certo para nos atender. Mas é interessante que bem no final dessa parábola, Jesus, ele lembra da nossa fragilidade enquanto pessoas cristãs, enquanto pessoas pecadoras, enquanto pessoas que falham, que têm as suas limitações, a nossa fé por vezes esmorece. E será que o nosso Senhor vai encontrar fé na terra quando Ele voltar? Será que quando Jesus voltar, nós ainda seremos pessoas tementes e fiéis a Ele? Ou iremos desistir por estarmos cansados? É algo a se pensar. O nosso cansaço, tanto físico quanto espiritual, ele é muito visível. Quando chega no final da semana, a gente está só o pó da gaita, não é verdade? A gente está cansado. O trabalho é mistura. E de igual forma também acontece espiritualmente. E principalmente quando nós estamos vivendo tempos difíceis, a nossa fé esmorece. Mas que não seja assim na volta do nosso Senhor. Que Ele nos encontre cheios de fé e esperança. A fé que somente o Espírito Santo pode nos dar. Amém? Vamos orar assim como estamos? Querido Deus, somos gratos pela Tua palavra. E gratos porque o Senhor nos anima a seguirmos orando, acreditando, persistindo, Senhor. Não porque o Teu coração é duro, mas porque o nosso coração é duro. E quantas vezes te pedimos coisas que na verdade não são boas para nós, mas não conseguimos enxergar, porque só conseguimos ver muitas vezes os nossos desejos.
mas que não venhamos a esmorecer, Pai, mas que possamos aguardar o tempo certo para vivermos as Tuas promessas em nossas vidas. Segue falando conosco, Deus. Nos permite compreender, Deus, a Tua palavra e os Teus ensinamentos. Que o Teu Santo Espírito, Pai, abra as nossas mentes e corações, para que possamos sair daqui, Deus, refletindo sobre todas as coisas que Tu tens dito a cada um de nós. Assim oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Em preparação para a palavra, convido a cantarmos Estou Pronto, Senhor. Alguém aqui entre nós já passou pela experiência de orar por algo e só ser atendido anos depois? Alguém aqui já viveu essa experiência? Ou muitas vezes pediu por algo que até esqueceu, nem lembra mais o que foi. Às vezes a gente faz isso, né? A gente está ali orando, muitas vezes orando até deitado, o corpo relaxa, esquece até de dar o amém. Mas no dia seguinte, amém, Senhor, nem sabe onde parou, né? A oração. Às vezes o nosso cansaço faz isso com a gente. Outro dia me perguntaram se era pecado. Ai, é pecado. Como que Deus aceita e acolhe isso, né? E eu fiquei refletindo sobre isso. Claro, né? É muito importante nós dedicarmos um tempo para conversar com o nosso Pai. Mas eu não posso acreditar que o nosso Deus seja insensível ao ponto de nos castigar por estarmos cansados. Vocês que são pai, quando o filho dorme no colo de vocês castigam ele? Não, né? Levam no colo para a cama. Era assim que minha mãe fazia, pelo menos. Ela nem acordava, já levava no colo, né? Mas quando os filhos vão ficando maiores, aí acorda que já está grande, eu não consigo mais levar, né? Mas ela nunca nos castigou por isso. E eu acredito que seja assim com Deus também. Ele conhece, sonda as intenções do nosso coração. Mas com isso não quero dizer que agora vamos orar sempre deitados, né? Vamos tirar um tempinho ali para conversar com Deus. Mas essa impressão e essas frases de que Deus atrasa, elas têm aumentado. Quantas vezes vemos tantas pessoas passando por situações de sofrimento, a comunidade toda ora, né? Alguém que está doente, a comunidade ora e muitas vezes a pessoa não foi curada. Será que Deus não ouviu o nosso clamor? Deus escuta. Só que também nós esquecemos que diariamente a gente diz: Senhor, que seja feita a tua vontade. Né? E a vontade de Deus ela é melhor porque Ele consegue ver além. E o tempo de Deus também é melhor. E é isso que nós vamos ouvir também e ver com relação à vida de Abraão. Deus não
Gênesis 22. Gênesis capítulo 22, os versículos do 1 ao 13. Coisas. Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Até aqui a nossa leitura. Assim como o ferro, assim como o fogo refina o minério para extrair metais preciosos, Deus nos refina através de circunstâncias difíceis. Foi assim que aconteceu com Abraão. E muitas vezes acontece com nós. Foi assim que aconteceu com Abraão, quando ele teve que levar o filho da promessa para ser sacrificado. E quantas vezes também nós passamos por diversas provações, e é como se estivéssemos passando pelo fogo e pela fome. De acordo com o texto bíblico, Abraão viajou cerca de 80 quilômetros até o Monte Moriá, próximo a Jerusalém, para sacrificar o seu filho em obediência a Deus. É um percurso longo, né? Que provação, meus queridos irmãos. Desde o dia em que o Senhor lhe pediu para deixar a sua casa, a sua parentela e ir para uma terra desconhecida, Abraão vem sendo forjado por Deus para se tornar um homem segundo o seu coração. Antes de ser conhecido como o pai da fé, esse homem passou
levar o seu filho para ser consumido pelo fogo, sacrificado como cordeiro. E apesar de sua dor, ele não se negou a cumprir aquilo que Deus lhe pediu. Sem sombra de dúvidas, foi um dos maiores atos de obediência já registrados na Bíblia. Com seu ato, Abraão demonstrou desapego, amor ao Deus que lhe mantinha e sustentava. Mas eu também fiquei pensando, ainda bem que Deus não se atrasa, porque ele já estava com a faca na mão. Já pensou? Se Deus se atrasasse ali 2 minutinhos, ou talvez até menos, né? A gente às vezes acha que 1 minuto é pouco tempo, mas dá para fazer barbaridades com esse pequeno tempo. Ainda bem que Deus não se atrasa. Ele cumpre todas as coisas no tempo exato. Nas férias, dentre as muitas histórias que eu tive o prazer de escutar, como eu já venho falado para vocês, uma delas de forma muito profunda tocou o meu coração. Primeiramente porque a pessoa que me contou, ela tinha todos os motivos para viver longe da presença de Deus. Pela sua história de vida, essa mulher tinha de tudo para não confiar na pontualidade de Deus. Mas a sua fé no Criador nunca dependeu das dádivas recebidas. Ela acredita em Deus porque verdadeiramente o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E assim como Abraão, sua vida e toda a sua família pertencem a Deus. Essa mulher sofreu em muitos momentos, mas ela nunca se distanciou da presença de Deus e nem da vida comunitária. E essa amiga me disse assim: Maria Paula, eu passei por uma situação muito difícil e eu precisava de um milagre até às 22 horas. Disse também que ela havia falado para Deus durante o dia: Deus, assim como o Senhor não se atrasou, chegou no momento certo, antes que Abraão sacrificasse Isaque, e providenciou um carneiro para ser sacrificado no seu lugar, me ajuda. A importância da oração, né? A importância de colocarmos os nossos medos, os nossos problemas, as nossas lutas nas mãos de Deus. Às vezes a gente quer resolver, muitas vezes queremos solucionar, mas Deus pede tão somente que confiemos a Ele os nossos problemas. E ela me disse que às 21h40, 20 minutos antes do prazo final, Deus operou o milagre que ela precisava. Olha só, 20 minutos antes. E relatos como estes me emocionam. Relatos como este nos chama a fé autêntica, acreditar que Deus não se atrasa, Ele chega no tempo certo. E talvez vocês também já tenham orado, ou estejam orando há anos, para que Deus venha te socorrer de alguma situação, para que Deus restaure a tua família, para que Deus restaure e transforme a tua situação financeira, te cure de alguma enfermidade, abra as portas da aposentadoria, não é, Giba? Estamos orando, Giba. No entanto, Deus parece atrasado em atender.
não é igual ao nosso. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro estava morto há 4 dias. Maria chegou aonde ele estava e, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta e Maria também pensavam que Jesus estava atrasado. O corpo já estava fedendo. Meus irmãos, nós também acreditamos que Deus se atrasa em muitos momentos para cumprir as suas promessas em nossas vidas. Mas a verdade é que Jesus chegou no momento certo, no tempo oportuno. Jesus não chegou atrasado. Ele não chegou atrasado porque ele não falha em cumprir aquilo que ele nos diz. Ele sabia que Lázaro estava doente, mas ele chegou no tempo certo, para que o nome de Deus fosse glorificado. E talvez essas promessas que Deus tem lançado na tua vida não se cumpriram ainda, porque Deus está preparando coisas maiores do que aquilo que tu mesmo imaginas. Então não deixemos de acreditar. Em sua segunda carta, Pedro escreve exatamente isso, de que Deus ele não se atrasa. E ele diz assim: não retarda o Senhor na sua promessa, como julgam alguns demorado. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Pedro nos diz que o nosso Deus ele é generoso, nosso Deus ele é bondoso, é um Deus que demonstra paciência, resignação. O seu tempo não é como o nosso, mas no tempo certo ele cumprirá as suas promessas. No tempo certo responderá às nossas súplicas, às nossas orações. No tempo certo, Ele colocará o seu bálsamo sobre as nossas feridas que estão abertas. Eu sei que no texto, Pedro refere-se à volta de Cristo, pois os discípulos acreditavam e pregavam que seria algo imediato. Mas Pedro explica que para o Senhor 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Dessa forma, o que para aqueles discípulos poderia acontecer em 2 ou menos dias, para Deus pode ser que aconteça somente há 2000 anos. Embora Pedro esteja falando sobre a volta de Cristo, temos muito mais a aprender com essas verdades. E aprendemos principalmente que o Senhor não demora, o Senhor não se atrasa como julgam alguns. Se Deus nos prometeu algo e ainda não aconteceu, é porque não é a época. Costumamos questionar o tempo de Deus. Por que essa porta continua fechada, Senhor? Dizem muitas pessoas. Por que tanta demora? Talvez estejamos hoje mesmo pensando que Deus está demorando muito para nos atender, que Ele se esqueceu de nós. Mas, diferente do que diz o ditado popular, Deus tarda, mas não falha, Deus não retarda. Ele não se atrasa, Ele não demora. No tempo certo, Ele agirá. No tempo certo, Ele enviou o seu
império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Para aquelas pessoas, Jesus também demorou, principalmente pelo longo silêncio de Deus, do Antigo ao Novo Testamento. Oh, Deus se esqueceu de nós. Não cumprirá mais a sua promessa de nos enviar um Salvador. E Deus enviou, no tempo certo. Paremos de questionar o tempo de Deus. Não cabe a nós sabermos quando Ele irá realizar isto ou aquilo. Cabe a nós tão somente crer, acreditar, esperançar. E Abraão acreditou. Por esse motivo pôde experimentar preciosas dádivas do Criador, como o nascimento de Isaac, mesmo Sara sendo estéril, idosa e conformada com aquela situação. Experimentou o livramento de morte do seu filho. E por ele ter se submetido à vontade e ao tempo de Deus, hoje ele é conhecido como o pai da fé. Com Abraão aprendemos que o tempo de Deus ele é melhor do que o nosso. Abraão não duvidou de que Deus iria providenciar um carneiro. Inclusive, quando Isaac perguntou o que ele disse, Deus vai providenciar. Muitas vezes, meus irmãos, a gente até ora a Deus, mas a gente duvida, a gente não acredita fielmente. Vocês percebem isso na história de vida de vocês? A gente pede, mas pede ali, olha, duvidando. Se acontecer, vai ser ótimo. Mas se não aconteceu, eu já esperava. E na verdade não deve ser assim. Abraão nos ensina muito com relação à fé. Nos ensina que não devemos nos cansar de aguardar pela misericórdia do Senhor. Dessa forma, lancemos sobre Deus todas as nossas ansiedades. Lancemos sobre Deus os nossos medos, as preocupações que muitas vezes pairam sobre a nossa mente e coração. Porque Ele tem cuidado de nós. E no tempo certo Ele será fiel e justo para cumprir as suas promessas. Mas nós também devemos lembrar e ter consciência. Tem muitas coisas que nós aguardamos de Deus que Ele não prometeu. São expectativas da nossa carne e do nosso coração. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Então, não vamos nos enganar. Muitas vezes oramos, não recebemos porque não sabemos pedir, ou pedimos por interesse próprio. Então é preciso ter consciência de que as promessas de Deus, elas não falham. Mas existem coisas que nós pedimos a Ele que Ele não nos prometeu. Mas que assim como Abraão, em todo o tempo, possamos confiar que Deus é bom e o seu tempo é um tempo certo para se cumprir todas as coisas. Amém? Confessemos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,
pode tomar seus lugares. A oferta do culto de hoje, uma oferta local, que será para manutenção e obras já feitas aqui na nossa comunidade. A oferta do último culto somou no valor de R$225. Nós contamos com a presença de 38 pessoas. As ofertas podem ser deixadas no final do culto, no gasofilácio que fica do lado, e que Deus abençoe as dádivas e abençoe também aos doadores. Convido a cantarmos o hino Não Tenha Sobre Ti. Porque temos consciência que a palavra ela deve ser propagada para todas as idades e que os nossos pequenos também cresçam na presença e na graça do nosso Senhor. Então está lançado o convite. Os adultos têm que vir também, tá? Naquele dia todo mundo vira criança, né? Todo mundo canta as músicas infantis e é um tempo que a gente lembra também da nossa época, né? De 5 anos atrás, também não faz muito tempo, não vamos exagerar, né? Eu tenho certeza que não faz tanto tempo assim, então só vamos recordar ali para estar junto com os pequeninos. Os encontros de célula têm acontecido todas as terças e quartas e toda a comunidade é convidada a participar. Na quarta-feira, às 14h30, nós também temos encontro de mulheres da UASE. É um tempo onde também temos feito e aprendido artesanatos, né? Teve a época do fuxico, quem esteve no chá viu ali que tudo era de fuxico. Agora a gente não quer nem ver mais, não é, Ingrid? Enjoamos dos fuxicos. Agora vamos para
para outro trabalho, mas participem conosco. É um tempo de compartilhar, é um tempo de comunhão, um tempo de oração. O povo de Deus, ele se reúne para orar, para ouvir da palavra, para dar testemunho do amor de Deus. Vocês já estão vendo ali, né, que no dia 15 de outubro, nós vamos ter culto de louvor e também noite das pizzas. Lembram? Esse ano a gente teve. É um evento da Geni e a motivação desse evento é muito bacana. A Geni, ela tem se programado, tem se preparado para ter uma sala. E olha só, a sala não será só da Geni, será uma sala comunitária onde outros grupos, inclusive a Oase, né, pode se reunir ali. Temos nos reunido por enquanto na cozinha. E quando tem outros eventos, nem sempre a gente consegue se reunir, porque entra um, sai outro, né? Então acaba até chamando a atenção dos próprios jovens. E nós queremos ter um espaço para nós, né? Também para as crianças ali. Então, como vai ser uma sala comunitária, e a forma que nós podemos auxiliar é comprando, reservando então uma ou mais pizzas. A Ingrid está fazendo reservas, né? Sim, já estamos recebendo. Tá certo. A Adriana também? A Neuza também. Ó. Os jovens não estão aqui, mas os pais estão. Então, façam reserva da sua pizza. É muito gostosa, né, Marcelinho? E congelada. Pois é, dá para comprar mais de uma porque é congelada. Já comprou umas 5, congela ali. Sempre que for jantar já tem pizza reservada, né? Coisa boa. Temos algum aniversariante entre nós? Não? Essa semana, o Rosimar, né? Rosimar da Silva e o Fabrício Chique estiveram de aniversário. Que a graça de Deus se estenda na vida deles sobre mais este ano. Recebam o nosso carinho, o nosso abraço. A palavra nos diz que Daniel orou dizendo: ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. E assim nós também podemos nos achegar em oração a Deus. Porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Hoje é um dia muito importante para nós enquanto país, não é verdade? A nossa cidade, o nosso país diz: ó Senhor, pertencemos a ti, governa-nos. Pertencemos a ti, ouve-nos, tem compaixão de nós. Neste momento, que nós possamos elevar as nossas orações a Deus, clamar pelo nosso país, clamar para que Deus nos dê sabedoria, para que possamos exercer a nossa cidadania com amor e com reverência ao Senhor que nos governa. Vamos ficar de pé? Oremos também pelos enfermos, pelos desempregados. Se alguém aqui também tiver algum pedido de oração, por favor, né, podemos orar junto à comunidade e clamar pelo teu pedido também a Deus. Temos algum pedido de oração? Vamos orar pela Rafa. O Marco e a Jaque estão ali esperando o netinho, né, para vir hoje. Vamos orar por ela. Eu quero pedir oração pela Angélica. Ela é casada com um primo nosso, que ela fez quimioterapia e no final da quimioterapia ela descobriu que ela está grávida. Então, assim, foi uma bênção de Deus, né? Parece que ela fez a ECA, deu tudo bem, mas que Deus acompanhe esse casal, né? Que passou por esse momento. E Deus presenteou com mais um filho. Ela já tem uma menina, né? Então, que Deus guarde ela nesse momento ainda, no final de tratamento. Sim.
Vamos orar. Oremos então. Querido Deus e amado Pai, ó, que tempo valioso e precioso é o Teu. O Senhor nos espera, o Senhor não desiste do Teu povo. Se o Teu tempo fosse tão rápido quanto o nosso, Deus, hoje não temos paciência para esperar. Queremos tudo para ontem. É por isso que muitas vezes a nossa vida é uma bagunça, Deus. Mas Tu és o Deus de ordem. E Tu és o Deus que coloca tudo em ordem. Por isso te clamamos, Deus, que possamos viver de acordo com a Tua ordem. Que possamos nos organizar por meio da Tua palavra. Que possamos, Senhor Jesus, assim como Tu tens feito com nós, aguardar com paciência o Teu tempo, porque Ele é o melhor. Ele é o tempo, Deus, certo para que tudo aconteça. E nessa fé, Senhor, colocamos diante de Ti o nosso país. Nós precisamos da Tua ordem no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado. E por isso Te pedimos, Espírito Santo de Deus, que neste dia possamos, Senhor, exercer a nossa cidadania com reverência a Ti. Que possamos saber, Deus, que diante de Ti seremos cobrados pelos nossos atos, pelas nossas escolhas. Por isso Te pedimos, dar-nos a Tua sabedoria, Senhor. Guia o Teu povo, porque essa cidade e esse país têm clamado pelo Teu nome. E assim como Daniel tem dito, ó Deus, perdoa. Ó Deus, cura. Ó Deus, tem piedade de nós. Tem piedade também da Angélica, que tem passado por esse tratamento. Tem piedade, Pai, da vida dela, dos planos que ela tem feito. Esteja o Teu Espírito fortalecendo ao Senhor. Assim como fortalecendo a dona Gertrudes nesse tratamento, nesses exames que ela precisa fazer. Fortalece também os familiares, Deus, neste processo de caminhar junto. Nos cansamos, queremos que as coisas aconteçam depressa, queremos antecipar. Mas que não seja assim, Deus, com relação à saúde e às necessidades que estamos vivendo hoje. Nos ensina a esperar o tempo. Mas lança sobre essas vidas a Tua cura, Senhor. Age de acordo com o Teu tempo, porque o Teu tempo é o melhor. Lembramos também da Rafa, Deus, está esperando o pequeno Benjamin, que tem passado dias também de muitas dores, Deus, mas que diante da dor ela possa sentir o alívio da alegria, do milagre da vida. Que ela possa festejar junto a Ti pelo precioso presente que Tu tens dado à família dela. Que a alegria, Senhor, possa lançar fora toda dor e talvez até medo que ela possa estar passando neste momento de espera. E que os familiares também sejam um apoio para ela neste momento. Te pedimos e clamamos pelos nossos lares, Deus, pela nossa família. Eu não sei o que se passa em cada lar, em cada casa, mas o Senhor conhece. Por isso te pedimos, Espírito Santo de Deus, restaura as famílias. Por isso te pedimos, ó Deus, restaura a esperança, a fé, o respeito e o afeto. Visita os nossos lares, Deus, e preenche cada lacuna de dor, cada lacuna de doença, de sofrimento, de solidão. Preenche-nos por completo, ó Deus.
e renova-nos a partir da Tua palavra. E tudo mais que temos a Te agradecer e a Te clamar. Fazemos isso quando juntos e juntas oramos a oração que o Teu Filho nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim como estamos, convidar a cantarmos o hino Cuida Bem, Senhor. Que nesse momento também possamos abençoar, desejar bênção às pessoas que estão do nosso lado, na nossa frente, aqueles que caminham conosco no dia a dia. Que o Espírito Santo de Deus vá à frente de todas as nossas lutas e medos, e que Ele possa nos fortalecer e diariamente renovar a nossa esperança e a nossa fé. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que possamos sair daqui na santa paz do nosso Senhor. Amém. Um abençoado domingo, uma abençoada semana para todos nós. Que possamos servir a Deus com muita alegria e muita disposição. Amém.